Durante os feriados de Carnaval, nós temos tradicionalmente realizado algumas atividades, que esse ano nós estamos chamando de Conferência Aliança. E todos os finais de semana desse período nós estudamos sempre um tema. E o tema desse ano é Educando os Filhos no Poder do Evangelho. Orientações bíblicas para a educação cristã em tempos turbulentos. E ontem nós demos início a essa programação. Na primeira palestra, o pastor Heber explorou o terreno, mostrou quanto que a má educação é uma realidade no nosso país. Nós somos mal educados moralmente e intelectualmente, desesperados por uma solução e ardentes buscando uma solução para esse dilema. Muitas vezes nós nos relacionamos com algumas soluções de maneira idólatra e também terceirizando aquilo que nos cabe. E foi dito ontem de uma maneira muito contundente, e eu espero que você tenha entendido, que quis Deus que a educação dos nossos filhos fosse colocada sobre os nossos ombros. Quis Deus que nós educássemos os nossos filhos e os instruíssemos no temor do Senhor. Essa é uma responsabilidade, então, primeiramente dada aos pais. E ontem nós começamos a ver e a perceber que essa educação e essa instrução, ela é muito mais do que simplesmente uma transmissão de conhecimento. Muito mais do que informar os nossos filhos, informar aqueles que estão chegando na igreja e que também são novos na fé. Muito mais do que isso, nós precisamos literalmente formatar a mente. E é necessário formatar, porque de fato, as crianças, elas nascem sem conhecer ao Senhor e sem conhecer os valores do seu reino. Nós precisamos então, literalmente, fazer com que elas vejam a vida de uma outra maneira. Essa é a palavra técnica para isso é cosmovisão, que tem definições complexas e variadas, mas que essa talvez sintetiza aquilo que nós queremos dizer e temos dito durante essa série. Fazer com que o nosso filho tenha uma cosmovisão bíblica é exatamente levá-los não apenas a saber, mas também a fazer. Dissemos ontem então que cosmovisão é a soma de todas as crenças. Sim, porque os nossos filhos são guiados por crenças que estão presentes no seu coração. Quer sejam elas direcionadas para Deus e tendo Deus como sendo a referência última de todas as coisas, quer sejam elas direcionadas pelo próprio coração pecaminoso, pelo seu próprio egoísmo. E essas crenças, elas nos ajudam a enxergar o mundo de maneira geral, a termos uma visão do mundo de maneira geral. Mas não apenas isso, essas crenças também elas dirigem nossas decisões e também as nossas ações diárias. Por isso, muito mais do que informar, nós queremos formar a mente dos nossos filhos. Falamos então sobre essa síntese feita pelo presbítero Solano Portela sobre a nossa função de educadores e o exercício da verdadeira educação cristã. Disse ele: forjará cidadãos que caminharão eticamente, instruídos no reconhecimento do Deus Criador. Isso significa ter Deus como referencial de todas as coisas. Vimos ontem que isso não é uma realidade, porque a gente vive em um mundo secularizado. A visão de mundo que permeia a nossa sociedade é uma visão secular. Quando nós falamos de visão secular, nós estamos dizendo que tanto a primícia quanto o conteúdo desconsidera Deus, o seu reino e os seus valores. De tal maneira que agora, entendendo que o mundo precisa ser percebido à luz da revelação do Senhor, essa educação tem como objetivo, então, a transformação da mente. Ou seja, a mente precisa ser transformada para pensar dessa maneira, porque ela naturalmente não é dessa maneira. E não apenas isso, nós precisamos treinar os nossos filhos para que eles possam, sem nenhum medo, demonstrar discernimento, isto é, ele vai lidar com as situações mais variadas desse mundo.
E ao invés de abraçar os valores, ele vai agir com discernimento. Ele vai discernir o seu tempo, ele vai discernir a sua época. E quando ele discernir e ele entender que esses valores são contrários aos valores do reino de Deus, eles precisam ainda serem treinados para ter um comportamento diferenciado, que honra a Deus em um mundo que não age assim. Essa é a nossa tarefa, a nossa grande tarefa, a nossa principal tarefa. A maneira como nós conseguimos êxito para, de fato, formatar as mentes dos nossos filhos, é ensinando essa verdade de uma maneira muito profunda. E fazendo isso pessoalmente, porque as Escrituras dizem que somos nós que precisamos inculcar aos nossos filhos. Precisamos fazer isso profundamente, porque o alvo não é apenas a mudança de comportamento, mas a mudança de coração. Precisamos fazer isso repetidamente, porque é necessário repetir para que eles possam ficar, e essa é a ideia lá no original, afiados nessa verdade. Afiados, profundamente afiados nessa verdade. E precisamos fazer isso naturalmente, ou seja, precisamos fazer isso o tempo todo. Hoje vamos começar a aplicar esses princípios e vamos andar um pouco mais, exatamente mostrando agora não apenas o que, mas o como nós podemos, então, transferir uma cosmovisão bíblica para os nossos filhos. Como que nós podemos fazer isso? Dissemos ontem que para fazer isso nós precisamos primeiramente termos porque ninguém dá aquilo que não tem. É necessário que você compreenda a Escritura para você ensinar a Escritura. É necessário que você pense biblicamente para você ensinar o seu filho a pensar biblicamente. A falência da nossa educação passa por isso. Porque nós somos analfabetos no que diz respeito ao conhecimento bíblico e teológico, e nós não somos consistentes com essas verdades. O seu mau exemplo na sua casa tem potencializado o pecado que vem dentro do seu filho desde quando ele nasceu. Isso é uma realidade nas nossas vidas, e agora nós precisamos então reconhecer os nossos pecados, confessarmos ao Senhor, irmos à cruz, e aí então começarmos a estudar e a crescermos no conhecimento de Deus, a fim de então instruir os nossos filhos segundo a disciplina do Senhor, na instrução do Senhor. Então nosso alvo aqui nessa palestra de hoje é falarmos basicamente 3 coisas. Eu vou falar de uma ordem que estará bem clara no texto e uma que estará implícita, mas é uma única ordem apresentada de 2 maneiras. Eu vou falar um pouco de um método que são 3 passos simples de como nós desenvolvermos uma cosmovisão, uma maneira bíblica de ver a vida dos nossos filhos. E eu vou falar dos resultados que a Bíblia apresenta para os nossos filhos quando eles então de fato têm uma maneira bíblica de ver a vida. Mas eu vou fazer isso mudando essa ordem. Então, ao invés de falar essa ordem que está expressa no texto, que é a ordem, a maneira e o resultado, eu quero então mudar um pouco isso e falar um pouco da ordem, do resultado, e depois terminar com os 3 passos, porque é o como a gente vai fazer isso. E o texto básico é Efésios capítulo de número 6, de 1 a 4. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu queria que o seu filho também abrisse a sua Bíblia com você, para que ele pudesse acompanhar, porque hoje tanto você como ele irá aprender sobre como nós devemos nos portar na nossa relação entre pais e filhos. O versículo de número 1 diz o seguinte: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes, crie-nos segundo
criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse é o texto. Eu queria chamar a sua atenção para o contexto desse texto. Esse texto está dentro de um bloco maior, que teve o seu início lá no capítulo de número 5, no versículo de número 15. Do versículo 15 até o 18, há 3 contrastes que o apóstolo Paulo apresenta. Desses 3 contrastes, o último é o mais importante no desenvolvimento do seu argumento. O último é: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Depois de ter apresentado esse último contraste, ele vai desenvolver esse pensamento. E aí do versículo de número 19 até o 21, teremos então 3 condições que exemplificam essa vida cheia do Espírito Santo. A primeira, louvando a Deus. A segunda, dando graças a Deus. E a terceira, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Dessas 3, uma das mais importantes no argumento do apóstolo Paulo é a última: sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Ele vai desenvolver então essa sugestão, e ele vai dizer o seguinte: em quais contextos essa submissão ela é vivida? E ele vai dizer sobre a submissão da esposa ao seu marido, capítulo 5, 22 a 23. Da submissão dos filhos aos seus pais, o texto que nós ora lemos. E da submissão dos servos aos mestres. E aí esse é o primeiro sermão que já começa com uma aplicação. Porque no contexto aqui a gente tem já uma aplicação muito interessante. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que tudo que ele vai dizer, tudo que ele está dizendo, está intimamente conectado com um aspecto: estarmos cheios ou não do Espírito Santo. E a implicação é que o grau de submissão, tanto da esposa para com o seu marido, como do filho para com o seu pai, será expressado em obediência, em submissão. E essa obediência ou submissão é um indicativo do grau de enchimento que essa pessoa possui. Logo, a obediência é uma questão espiritual antes de ser uma questão moral e social. Quando a gente fala de obediência ou desobediência, a primeira coisa que nós precisamos entender é exatamente isso. Se o seu filho é um desobediente, antes de ter um problema com você, ele tem um problema com Deus. Isso é o indicativo, é a marca que ele não está cheio do Espírito Santo de Deus. Que ao contrário, ele está cheio de si mesmo. E porque ele não está cheio do Espírito Santo de Deus, ele não consegue se submeter um ao outro. Nesse caso, ele não consegue se submeter a você. A solução, então, não está em um sistema educacional como foi apresentado, não está em uma escola de princípios. A solução para a má educação do seu filho, a rebeldia do seu filho, a indisciplina do seu filho, passa pela transformação de coração que o Espírito Santo de Deus produz. E se ele não está agindo em submissão e obediência a você, é porque ele não tem experimentado dessas coisas. É duro dizer isso, mas ele não tem experimentado dessas coisas. Tendo dito isso, vamos então às 3 partes da nossa fala nessa manhã, começando pela primeira, uma ordem. A ordem é dividida de 2 maneiras. A primeira, ela é apresentada de maneira bem explícita. Porque o texto diz simplesmente: pais, não irritem os seus filhos. Ao contrário, vocês precisam criá-los segundo a instrução do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente o que a gente viu ontem, já dito por Moisés em Deuteronômio. Que os pais precisam instruir os seus filhos. E a fim de
trazer maior argumentação e trazer mais luz ao seu argumento, melhor dizendo, ele traz de volta o princípio apresentado por Moisés lá nos 10 mandamentos. E ele traz então para a mesa, para a conversa, o 5º mandamento. E ele diz: filhos, vocês precisam obedecer os seus pais no Senhor, porque isso é justo, isso é a justiça, isso é o cumprimento da lei. Porque a lei diz: honra o teu pai e a tua mãe. E Paulo faz então um parênteses: esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quando a gente lê o 5º mandamento na igreja, normalmente o pai faz assim, ó, dá um cutucão no filho e diz: menino, presta atenção no que o pastor está dizendo. Está ouvindo, né? É o pastor que está dizendo: você precisa me obedecer e você precisa honrar. E é verdade que esse texto tem uma aplicação direta para os filhos. Mas é verdade também que esse texto, ele também é aplicado aos pais. Porque no contexto do Antigo Testamento, a lei foi dada ao povo e aos pais, para que eles pudessem fazer o quê? Ensinar essa lei aos filhos. Então, é dever do filho obedecer o pai, e é dever do pai ensinar o seu filho a obedecê-lo, como a Escritura apresenta. Por isso que a ordem é apresentada por Paulo de uma maneira muito explícita, melhor dizendo. Você precisa instruir o seu filho, e ela também é apresentada para os pais de uma maneira implícita, tácita. E aí ele vai então desenvolver como que isso deve acontecer, o que os pais precisam então ensinar os seus filhos. E aí ele vai falar primeiro sobre obediência. Ele diz aos filhos que os filhos precisam obedecer aos pais, e os pais precisam ensinar os filhos a serem obedientes. Então, a primeira coisa é essa, e a palavra obedecer aqui, ela é a palavra que a raiz tem a ver com ouvir. Mas não apenas ouvir, é uma maneira de Paulo aplicar lá o que foi dito em Deuteronômio, como eu falei. Lá foi dito que o filho precisa ouvir a lei de Deus e precisa se atentar para essas coisas, e não apenas ouvir, não apenas reter informação, mas aplicar essa informação. E Paulo vai usar uma palavra no grego que denota exatamente isso. Fala sobre exatamente isso, tem a ver com ouvir atentamente, se conformar com essa ordem e agir. Só que Paulo vai falar essa obediência conectada com o 5º mandamento, porque o 5º mandamento fala sobre obedecer, mas fala sobre honrar. E aí a honra agora traz um novo elemento à obediência, porque a honra quer dizer que você deve obedecer, só que não fala só o que você deve fazer, mas como você deve fazer, que é com reverência e respeito. Com reverência e respeito. Essas duas ideias, então, colocadas juntas, nos apresentam, então, isso. A ordem de obedecer, conectada ao mandamento, implica em uma obediência motivada pela reverência e pelo respeito. Logo, os filhos precisam ser treinados a fazer o que foi mandado, na hora que foi mandado e com uma atitude de reverência. Eu vou ler novamente. O treino é esse, para que os filhos façam o que foi mandado, na hora que foi mandado e com atitude de reverência. Você conseguiu perceber aqui qual é a sua falha naquilo que, quando diz respeito a maneira como nossos filhos deveriam nos obedecer, e como eles não fazem isso biblicamente, e nós não nos atentamos que eles não estão sendo treinados biblicamente? Dá para você perceber aqui algum erro na maneira como você ordena e na maneira como seu filho obedece? O que você percebe aí de erro na maneira como você educa? Pense aí. Talvez você tenha pensado assim: ele não faz o que eu mando. Aí é um problemão. Ele não faz o que eu mando na hora que eu mando. Ainda assim é um problemão. Mas ainda não é isso aqui que a gente não tem percebido. O que a gente não tem percebido é que a gente diz assim:
Ó, está na hora de você ir lá arrumar o seu quarto e eu quero que você faça isso agora. Desliga a televisão e vai arrumar o seu quarto. E aí sabe o que faz? Ele diz, não, mas agora não, mãe ou pai. Só mais um pouquinho. Não, eu quero que você faça agora. Então você deu uma ordem para que ele faça algo e você quer que ele faça nesse momento. E aí ele vai. Só que o que ele faz? Bate o pé, faz assim com a língua e bate a porta do quarto. E aí você ainda se orgulha, mas foi. Biblicamente, você não conseguiu levá-lo à obediência. Porque biblicamente ele precisa fazer o que você manda, na hora que você manda, mas com uma atitude de reverência e honra. Reverência e honra. Respeitando a sua ordem, acatando a sua ordem. E os nossos filhos normalmente não fazem isso. E aí a gente se dá por satisfeito, porque ele foi fazer. O quarto está arrumado, os brinquedos estão arrumados. Ele foi tomar banho para ir para a escola. Ele colocou o pijama para dormir. Mas você não olha como ele responde a essa ordem através da linguagem corporal. O que você deveria fazer? Chamá-lo para a conversa. E treiná-lo, até que ele então faça isso. Para que ele então aprenda a honrá-lo. E por que ele precisa honrá-lo? O mandamento diz que ele precisa fazer isso por duas razões. Para que tudo te corra bem e para que tenha vida longa sobre a terra. Qualidade de vida e quantidade de vida. Se ele não aprender a te respeitar e a te honrar, ele não terá essas duas coisas. Essa é a razão pela qual nós somos um país de idosos. E não é só porque as pessoas estão vivendo mais tempo pelo avanço da medicina. Não. É porque os jovens e os adolescentes que não estão sendo treinados para serem submissos aos seus pais e consequentemente submissos a tudo quanto é mais autoridade, estão morrendo cedo. Não tem nem qualidade de vida, nem quantidade de vida. Então o que Paulo está te alertando aqui é, se você ama o seu filho, eduque-o na disciplina do Senhor, porque é isso que está em jogo, a vida dele. A vida dele, tanto que diz respeito à qualidade da vida que ele vai ter, como no que diz respeito à quantidade da vida que ele vai ter. Você tem uma filha e não ensina a sua filha a ser submissa às suas ordens, ela vai ter um casamento onde ela vai fazer exatamente o contrário do que as Escrituras dizem. E por essa razão, ela vai estar vivendo casada, mas sem qualidade de vida. Porque ela não aprendeu a se submeter à sua ordem. E por isso ela não vai se submeter à ordem do seu marido. Agora o que é mais grave disso tudo, sabe o que é? Por que fala sobre também quantidade de vida? Porque esse mandamento tem a ver com o Senhor. A proposta aqui do quinto mandamento é que você deve treinar o seu filho à submissão a você. E vai treiná-lo nisso constantemente. Pessoalmente, naturalmente, repetidamente. E depois que ele então tem esse grau de submissão, de reverência, você pega isso e direciona até Deus e o conduz para um relacionamento com o Senhor. A gente vai ver como isso acontece aqui de forma muito prática nos nossos passos. Então, esses são os resultados. Os resultados passam então por vida e passam então por poder ter uma qualidade e uma quantidade de vida. Isso tem a ver com qualidade e quantidade de vida, exatamente no contexto no qual os 10 mandamentos foram dados. Porque esse é o quinto mandamento da lei. E os mandamentos eles foram estruturados de uma maneira didática. Por que esse mandamento de honrar pai e mãe não é o 10º e é o 5º?
Por que que o primeiro mandamento vem em primeiro lugar e não vem em segundo ou em terceiro? Nós devemos ter Deus como sendo o nosso único Deus, o nosso único Senhor. Por isso a gente não pode fazer nenhuma outra imagem do Senhor. E o nosso relacionamento para com Deus tem tudo a ver com o nosso relacionamento para com o nosso próximo, que é exatamente o que é descrito na segunda parte da lei. E agora esse mandamento, ele é apresentado aos pais, para que os pais então façam com que os seus filhos possam ser submissos a eles, a fim de que eles possam viver bem. Por quê? Porque se o seu filho honrar e acatar as suas instruções, ele então vai também guardar a lei do Senhor. Se o seu filho guardar a lei do Senhor, ele vai se submeter a Deus. Se o seu filho, então, se submeter a Deus, a lei de Deus, ele não vai fazer mal contra o seu próximo. E se ele não vai fazer mal contra o seu próximo, então ele não vai matar, ele não vai adulterar, ele não vai furtar, ele não vai dar falso testemunho, e ele não vai cobiçar a casa nem nada que o seu próximo tem. Você consegue entender? A submissão dele a você o conduz à submissão à lei. A submissão à lei é uma característica de submissão ao Senhor. A submissão ao Senhor vai fazer com que ele agora viva e pratique essa lei. A prática dessa lei os livrará dos pecados dos demais mandamentos. Agora, o contrário também é verdadeiro. A falta de submissão a você vai fazer com que ele seja insubmisso para com a lei. A falta de submissão para com a lei é uma característica de submissão para com Deus. A falta de submissão para com Deus o levará a ser insubmisso em todas as esferas da sua vida. E aí você vai vê-lo matando, adulterando, furtando, dando falso testemunho e cobiçando as coisas. Você consegue entender que a insubmissão do seu filho na escola tem a ver com a insubmissão que ele tem na sua casa? Ele não é submisso em um outro ambiente, porque ele não é submisso e não está sendo treinado para ser submisso na sua casa. E porque ele é insubmisso na sua casa e você não tem treinado, ele é insubmisso então fora da casa. E o que Paulo está dizendo, aplicando a esse mandamento, é exatamente que o lar seria a primeira escola, a primeira igreja e o primeiro governo. Ele aprenderia essas coisas no lar. Então isso quer dizer que essa não é uma tarefa, como já foi dito ontem, só para recapitular, não é uma tarefa da escola, não é uma tarefa da igreja, não é uma tarefa do departamento infantil, essa é uma tarefa sua, é uma tarefa dos pais. São os pais que precisam então fazer isso. Os pais precisam educar os filhos na instrução do Senhor. E os pais têm uma motivação dada pelo Senhor, que é o amor aos filhos. Você quer vê-lo então com qualidade de vida e quantidade de vida? Eduque-o nos conselhos do Senhor. Agora a gente despreza isso. A gente despreza isso. Por isso que não é só apenas o nosso filho que precisa de uma cosmovisão bíblica da vida. Nós também precisamos. Nós também precisamos. Isso aqui deve mudar a nossa maneira de ver a vida e os nossos desejos para com os nossos filhos. Porque você pode criar ótimos médicos, ótimos advogados, ótimos engenheiros, mas se você não treiná-los na submissão a você e a Deus, você falhou na educação. Eles serão médicos insubmissos, advogados insubmissos, engenheiros insubmissos. Só que essa tarefa, ela é uma tarefa que a gente deve praticar e isso deve estar na nossa mente. E eu queria fazer uma pergunta. Você entendeu que isso é a sua principal tarefa nessa nossa conferência até agora? Você entendeu que a sua principal tarefa é educar o seu filho na instrução do Senhor? Entendeu?
Eu posso passar para o outro ponto? Eu acho que eu não posso ainda. Porque eu acho que a maioria de nós não entendeu ainda isso. E sabe qual é a prova de que nós não entendemos isso? É porque está bem claro que você tem forças para, depois de um dia cansado, fazer a atividade da escola com o seu filho. Você arruma uma força para isso. Mas você não faz a atividade da revista da escola dominical. Você nem sabe que tem essa atividade. É verdade que você, agora em fevereiro, gastou uma nota com os livros. Porque escola particular não é fácil a coisa. Desembolsou uma grana para comprar o livro. Como ele estuda em uma das melhores escolas da nossa cidade, então o material também é caro. Faz parte do pacote. Você desembolsou agora em fevereiro uma nota para isso. Eu não quero te envergonhar, por isso eu não vou pedir para as crianças fazerem isso. Levantarem as Bíblias que estão aqui presentes nesse culto. Eu não vou pedir para fazer isso. Mas há muitas crianças que sequer têm uma Bíblia para ler. Material básico, da onde se passa a instrução do Senhor. Você nem lembra qual foi a última vez que você comprou um livro cristão para ler com o seu filho. Você nem lembra qual foi a última vez que você comprou um livro para dar para ele, que já é pré-adolescente e que precisa ler e estudar essas coisas. Mas você comprou os livros da escola. Você e eu, nós compramos isso. Nós compramos isso. Às vezes a gente até está tão preocupado mais com a formação dos nossos filhos e com tudo mais, que a gente escolhe a escola não analisando, a gente nem pensa assim, será que essa escola ela se aproxima de uma visão bíblica da vida e da instrução? A gente sempre é assim, qual é a escola que mais aprova aqui depois? Já entra assim direto para o vestibular. Gente, eu não estou dizendo que essas coisas são erradas. Colocar em uma boa escola, que tenha desenvolvimento intelectual é errado. Eu não estou dizendo que você deve agora não comprar os materiais e encher a sua casa de Bíblias e de livros. O que eu estou dizendo é que está cada vez mais evidente que na prática, as nossas prioridades, as nossas esperanças, os nossos sonhos para as nossas crianças, tem mais a ver com o desenvolvimento educacional, profissional, social, porque é nessas coisas que nós investimos a maior parte do nosso tempo, do nosso esforço e do nosso dinheiro. E aquilo que nós deveríamos fazer de forma mais essencial, nós não fazemos, que é educá-los na instrução do Senhor. Aí a gente está criando uma geração de grandes profissionais em termos intelectuais. Advogados que sabem defender uma causa com retórica nunca antes vista, mas que não temem a Deus. Médicos que deslancham na carreira e que ganham muito dinheiro, mas que não temem a Deus. Engenheiros que constroem grandes prédios, mas que não vivem a sua vida e não conduzem as suas famílias no temor do Senhor. E é natural que o resultado seja esse, porque foi para isso que nós educamos. O resultado não poderia ser diferente. Você não pode esperar coisas diferentes se você não não planta coisas diferentes. É isso que a nossa nação tem feito. E nós temos caminhado no mesmo barco e temos feito isso. Nós não podemos fazer isso. O nosso alvo então é esse: instruir os nossos filhos na lei do Senhor. Agora, como então que nós fazemos isso? Eu queria então apresentar 3 passos. Esses 3 passos, eles estão presentes lá no livro Família Guiada pela Fé. São 3 passos bem simples, mas que
o autor conseguiu conectá-los e colocá-los de uma sequência lógica, cronológica e lógica, tão bem feita, que eu falei assim, caramba, como é que eu não percebi isso antes? Está na nossa frente, mas a gente não percebe. Ele diz que nós precisamos, a maneira como nós podemos educar o nosso filho para ter uma cosmovisão bíblica, ou seja, para pensar biblicamente, pode seguir 3 passos. O primeiro é esse, que ele diz sobre instrução e disciplina. Aqui o alvo é exatamente buscar o coração. O Sino disse que nesse momento os pais eles agem como mestre e juiz. Mestre porque ele diz, olha, o caminho é esse. O caminho é esse. Siga-me, o caminho é esse. Só que o filho, ele não tem uma tendência natural para obedecer a Deus, por causa da queda. Ele sempre vai querer fazer o que é contrário à lei, porque ele nasceu em pecado. Ele não é uma pessoa que é neutra e agora você vai então ter a oportunidade de guiá-lo e influenciá-lo para um lado ou para o outro. Não! Naturalmente o coração dele é caído, inclinado para o mal. Por isso, como eu disse ontem, ninguém ensina um filho a fazer algo de errado. Ele simplesmente faz. Isso brota do coração, porque o coração dele é inclinado para o mal. Como o coração dele é inclinado para o mal, você precisa então agora instruir para o bem. Você precisa dizer, filho, não faz assim. A Bíblia diz que é assim. Você entendeu? Sim, papai, entendi. Você acha que ele vai fazer? Não, não vai. Aí ele vai fazer exatamente isso aqui. Aí o que você vai fazer? Disciplinaram. É aí que entra a disciplina. Então presta atenção, a disciplina não é, estou aqui cansado depois de um dia de trabalho, querendo assistir televisão, e esse menino não para de me encher a paciência. E aí você bate. Mais por questões ligadas a você do que a palavra. A ideia não é essa. A ideia é, aqui está a lei de Deus e aqui você deve andar. Esse é o caminho. Você entendeu? Quando ele desvia desse caminho, você vai lá, em uma linguagem que ele entende, e você fala com ele, e você mostra a razão pela qual ele está apanhando. Que normalmente, ou normalmente não, sempre tem a ver com a quebra dessa lei de Deus. E aí você então instrui e disciplina quando ele não cumpre, instrui e disciplina como ele não cumpre. Como que você faz isso? Pessoalmente, repetidamente, constantemente, naturalmente, você vai inculcando. Instrui disciplina, instrui disciplina, instrui disciplina. Aí até que chegou um momento que ele foi disciplinado e foi instruído, que agora ele já pode andar nesse caminho, e você percebe que ele já está andando nesse caminho. Vamos tomar como exemplo esse 5º mandamento. O 5º mandamento diz que ele deve honrar o pai e a mãe, e ele deve fazer isso não apenas obedecendo, mas obedecendo com uma disposição do seu coração. E aí você percebe que ele já entende o aspecto da reverência, do respeito, ele já não sai batendo o pé quando tem uma ordem. Você olha para a sua expressão facial e você lê a linguagem corporal e percebe que essa linguagem corporal condiz com a atitude de obedecer. Então você fala, olha, ele está fazendo e ele já está entendendo a razão pela qual ele deve fazer. Ele já está caminhando nesse mandamento de honrar tanto a mim como a minha esposa como sendo pai e mãe. Tendo feito isso, o autor diz que a gente deve então para um segundo passo. Ele chama isso de catecismo. Agora a ideia é, primeiro você ganhou o coração, agora você vai instruir a mente. Ele disse assim, a gente tem uma tradição para isso, e é verdade que a gente tem essa tradição para isso. Por quê? Ele disse, agora o objetivo aqui agora é aprofundar nesse mesmo conceito, tá? Você não quer apenas que ele seja informado, você quer que a mente dele seja formatada. Para essa formatação acontecer, você precisa ir mais a fundo, sair da superfície, sair de coisas, de frases de efeito. Você quer que ele entenda profundamente o mandamento, ok? Vamos pegar mais uma vez o mandamento de honrar pai e mãe. Se você for, por exemplo, para o breve catecismo,
você poderia até comprar isso para começar a usar com o seu filho, você vai perceber as perguntas que são apresentadas, como isso funciona. Qual é então o quinto mandamento? Aí o breve catecismo vai dizer, o quinto mandamento é que o filho precisa então honrar pai e mãe. Aí ele vai destrinchar essa mesma ideia. O que exige o quinto mandamento? O quinto mandamento exige a conservação da honra. Não precisa só honrar, tem que conservar essa honra. O desempenho de deveres pertencente a cada um em suas diferentes condições e relações. Agora você percebeu que a honra que foi dada a você, agora deve ser transferido para outros? Filho, você sabia que esse mandamento implica de que você deve honrar também o seu professor, os líderes da igreja? E agora você vai aprofundar isso na mente dele, dizendo que isso aqui se aplica aos superiores, aos inferiores e aos iguais. Porque ele não precisa ser respeitoso, honroso e obediente somente a você. Porque isso não vai funcionar depois que ele sair das suas asas. Lembra que a gente não quer que ele apenas nos obedeça porque está sobre a nossa vigilância. Não, não. Você está criando filhos para lidar com os dilemas do mundo. E aí então ele vai aprender também a ser com os superiores, com os iguais e com os inferiores respeitosos. Ele vai ser respeitoso. Aí continua. O que proíbe o quinto mandamento? O quinto mandamento proíbe negligenciarmos ou fazermos alguma coisa contra a honra e o dever que pertence a cada um em suas diferentes condições e relações. Papai, isso quer dizer então que quando eu desrespeito a minha professora na escola dominical, eu estou quebrando a lei de Deus? É. Na escola? É. E aí agora você então está indo um pouco mais além. E aí, continua. Qual é a razão anexa ao quinto mandamento? A razão anexa ao quinto mandamento é uma promessa de longa vida e prosperidade, quanto sirva para a glória de Deus e o bem do homem, a todos aqueles que guardam este mandamento. Então, deu para entender aqui? O primeiro passo então, você vai instruir o seu filho. E essa instrução, ela vai ser, ela está conectada à ideia de, essa instrução, ela está conectada à ideia de informar. Você precisa informar e disciplinar. Você diz, esse é o caminho, e para seguir o caminho, você sempre vai puxá-lo para cá. Seja pelo braço, seja pela vara. Mas você vai puxá-lo para o caminho. Ele agora já entendeu esse caminho. Agora ele precisa aprofundar a vida nesse caminho. Agora ele aprendeu a aprofundar a vida nesse caminho, e é exatamente destrinchando os princípios. Você vai estar então ensinando isso, aprofundando esse objetivo. Aqui você então agora conseguiu formatar a mente. Ele já pensa biblicamente, ele já tem uma cosmovisão bíblica da vida. Ele não apenas sabe, agora ele faz também. Só que para o fazer, ainda tem mais um passo. É agora que entra então o discipulado. Então, você disse o caminho e trouxe-o para o caminho. Você aprofundou a vida naquele caminho. Ele não sabe ainda fazer muita coisa desse caminho. Você pega pela mão e diz, filho, nós vamos juntos. Aí você vai ajudá-lo a fazer o que ele tem que fazer. Ele vai ser então o seu discípulo. Aí, gente, nessa fase, você tem que ser exemplo, como Jesus foi. Porque agora você está dizendo, filho, sabe esse negócio assim de honrar? É assim que faz. Aí ele precisa ver isso na sua vida, enquanto você se relaciona, por exemplo, com a liderança da igreja. Então, se você lá na hora do almoço fala mal dos líderes, é desrespeitoso para com a liderança, não espere que ele vai ser respeitoso com a liderança e que ele vai honrar a liderança. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer.
Você precisa então agora ser um mestre, mostrando como é que faz. Honrando os superiores, os inferiores e os iguais. Então não pense que o seu filho vai aprender a ser respeitoso para com você e para com os da sua casa, se você não respeita a empregada que trabalha na sua casa. Se você não trata ela com honra e com dignidade, porque a implicação do mandamento é inclusive com os inferiores. Não pense que o seu filho vai aprender a respeitar você, se você é desrespeitoso ou desrespeitosa com a secretária da sua casa. Você está pegando na mão dele dizendo: filho, é assim que não faz, mas é assim que ele vai fazer. Então, se você quer formatar a mente de uma criança, você precisa instruir e disciplinar. Você precisa aprofundar no tema. E depois você precisa pegar na mão e ir junto, mostrando: é assim que faz. Sabe qual é o problema nosso? Nada disso tem sido feito como deveria ser feito. A gente não instrui, a gente não aprofunda, e a gente dá mau exemplo no nosso comportamento. Porque muitas vezes, aquilo que nós cremos é desassociado da nossa vida no lar. Aí os nossos filhos vão sendo potencializados para os pecados que existem dentro do seu próprio coração, só potencializando isso. E aí eu encerro dizendo o seguinte: lembra que na palestra passada, primeira palestra do pastor Heber, ele começou a palestra dizendo assim: nós somos mal educados intelectualmente e moralmente. Essa é a realidade do nosso país. E a gente precisa arrumar uma solução para essa realidade. Observe como essa metodologia é a resposta bíblica para essa falta de educação moral e intelectual. Por quê? John MacArthur ele diz algumas coisas que eu queria citar a vocês, apenas citar por uma questão de tempo. A primeira delas: esse tipo de ensino nos ajuda a ensinar a obediência em uma era de rebeldia. A rebeldia não é apenas uma marca do nosso tempo. A rebeldia é incentivada no nosso tempo. A rebeldia contra tudo quanto diz respeito à autoridade. Porque agora é o tempo da liberdade e é o tempo de você tomar as suas próprias decisões. É o tempo dos deveres, ou melhor, dos direitos. Mas a Bíblia não fala sobre direito da criança, fala sobre responsabilidade da criança. Então isso vai ensinar o seu filho a ser obediente em uma era de rebeldia. É o problema que o pastor Heber levantou ontem. Não apenas isso, isso também vai ensiná-lo, esse método, vai ensiná-lo a confrontar a inclinação natural da criança. Porque a natural inclinação dela é ir para cá, e você, com instrução e disciplina, traz para cá. Esse é um problema do nosso tempo. Não apenas isso, isso vai resolver também um outro problema, que é confrontar a imaturidade da nossa criança. A superfície que a gente vive hoje em todos os assuntos. Por quê? Porque a gente vive na era da informação. Nós nunca tivemos tanta informação como nos nossos dias. O que o seu filho recebe hoje de informação em um dia, gastaria há 40 anos atrás, gastaria mais ou menos um ano para ele ter acesso a esse tanto de informações. Você pega isso aqui, você tem a informação sobre qualquer coisa. Aí a gente tem uma geração que sabe de tudo e não sabe de nada. Agora, se você instrui e disciplina, e quando ele aprendeu isso, você vai fundo nessa questão, você vai levá-lo à maturidade em todas as áreas da vida. A maturidade intelectual, porque o estudo profundo das Escrituras vai ajudá-lo nisso. A maturidade moral, porque ele vai ser uma pessoa muito mais madura. E a maturidade da vida, porque ele vai aprender as implicações de viver em um mundo caído.
Você entende o bem que uma educação cristã, bem feita na casa, faz a um filho? Isso deveria, irmãos, nos levar a nos esmerarmos nisso. Isso deveria nos levar ao arrependimento da nossa negligência. Você não pode ser negligente quanto a essas coisas. Só que eu e você, nós temos sido negligentes quanto a essas coisas. A gente não instrui, a gente não disciplina, a gente não educa, a gente não leva a maturidade do conhecimento de Deus. Os nossos adolescentes são rasos no conhecimento das Escrituras. Eles demoram de ser recebidos na comunidade da fé, porque ainda não sabem da razão da sua fé e não entenderam o Evangelho. Era para nós estarmos recebendo crianças muito mais novas nas nossas igrejas, que já entenderam o Evangelho. A gente não tem feito o dever de casa. Eu queria te chamar para, juntamente comigo, se arrepender desse pecado. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Eu queria orar por mim e por você agora. Mas eu queria que essa oração, de fato, fosse uma oração que nos conduzisse à mudança de vida. Então, feche os seus olhos, vamos orar. Ó Senhor, nós somos o povo da Tua Palavra, mas que temos sido negligentes para com a Tua Palavra. No que diz respeito à nossa atitude como pais, nós não temos buscado ao Senhor como nós deveríamos. É verdade, Pai, que muitos de nós ainda continuam imaturos na fé. Não conhecem a Tua Palavra, não conseguem conectar as verdades da Tua Palavra, porque não têm um conhecimento profundo do Senhor. E porque nós não temos o conhecimento profundo do Senhor, nós não temos o que dar aos nossos filhos. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós também, que não temos ensinado os nossos filhos na lei do Senhor. Tem misericórdia das inclinações pecaminosas dos nossos corações, que tem nos levado a anseios e a desejos para o futuro dos nossos filhos, enquanto marginalizamos a nossa principal tarefa. Queremos vê-los crescendo socialmente, intelectualmente, academicamente, mas temos negligenciado o que é mais essencial na vida, que vai conduzir não apenas a quantidade, mas a qualidade de vida, que é a Tua lei, que os conduz a amar o Senhor sobre todas as coisas, a amar o próximo como a si mesmo e, consequentemente, se submeter àqueles que estão em uma posição de superioridade. Eu te peço perdão pessoalmente e faço dessa oração também coletiva, Senhor. Ó Deus, mas muito mais do que nos despertar para essa nossa tarefa, muda a disposição do nosso coração. A gente não consegue fazer isso, Pai, por nós mesmos. Nós não conseguimos. Nós realmente não temos forças para produzirmos essa mudança no nosso coração e no coração das nossas crianças. Mas o poder que vem da cruz e do túmulo vazio, aplicado pelo Teu Espírito Santo, pode mudar a disposição do nosso coração e dos nossos filhos, e é isso que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Muda as nossas vidas, Pai. Destrói os ídolos do nosso coração, destrói as nossas inclinações pecaminosas. Tem misericórdia de nós, Pai, transforma-nos. Nós já estamos cansados de vivermos nessa vida com pecados de estimação, sendo um mau exemplo para os nossos filhos e os que estão à nossa volta. Ó Deus, muda a nossa vida. O Senhor colocou o Teu povo para que pudesse ser luz para as nações. E nós temos sido muitas vezes mau exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Porque há uma inconsistência entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos. Tem misericórdia de nós, Pai.
Age com graça, que o Teu Espírito Santo mude a nossa vida, para que a gente possa agora conduzir a próxima geração ao conhecimento do Senhor, para que aquilo que nós vimos uma geração depois do livro de Deuteronômio, no livro de Juízes, não seja uma realidade nas nossas vidas. Uma geração que cresceu sem conhecer ao Senhor e que não foi luz para as nações. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.